Aí vai no primeiro versículo do capítulo número 13. É o amor. Aí você chega lá no verso de número 13. Olha só, o relógio estava 13, né? Agora vamos em 1 Coríntios 13. O que diz lá? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eita, pega! É o liberal, é o teólogo liberal que está falando que o amor é maior que a fé? É o teólogo liberal, do herege? Quem que está falando que o amor e viver em amor é maior que a fé? Paulo. Agora achem aí, acho que é 2 Coríntios capítulo de número 9, né? Oi. É a mesma palavra no grego. Uns traduzem por caridade, outros traduzem por benevolência. Depende da tradução. Mas na palavra grega ali, pode ser amor também, entendeu? Que é o quê? Essa benevolência, essa luta, essa decisão pelo máximo bem. Achem aí o texto da oferta, né? Que todo culto é lido. Ou se não é lido, é lido na reunião de membros para convencer o membro que ele tem que ofertar, né? Leia aí. Cada um dê conforme determinou em seu Cada um, coração. você tem que dar. Você tem que dar conforme propôs o seu coração. Mas você tem que ser generoso, tá? Entendeu? Você tem que dar, mas seja generoso, porque os 10% é só obrigação. Mas você tem que ser generoso, dá mais, né? E eles lêem aqui, pois cada um, mas você tem que dar mais, mas não pode dar triste não. Você tem que dar com o quê? Alegria. Fala aleluia. Aí, olha só como as pessoas não leem a continuação do versículo. Leia aí, cada um. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Continua. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Lê até aqui, né? Mas lê só mais um versículo. Não. Lê mais um versículo abaixo só mais um. Que acabou aí, né? Não, continua mais um. Como está escrito. Como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. Eita, manto. A sua justiça dura para sempre. Ninguém pega isso, né? Cara, um versículo abaixo. Se você ofertar, você vai ser próximo, mas se você dá tudo. E aí a pergunta é, o Paulo está pedindo oferta? Tá. Mas ele está pedindo oferta para quê? Para cuidar de gente. Aí tem várias formas. Pessoal, tem várias formas hoje de o pessoal arrecadar oferta. Um autor que eu gosto apresenta 3, mas eu descobri mais 2, 5 formas. E nenhuma delas é conforme o Evangelho. Primeira forma que o pessoal usou para arrecadar na história da igreja: medo. Que é o quê? Se você não cooperar, você está roubando de Deus, o gafanhoto migrador vai pregar na tua casa, você vai sofrer as consequências, vai parar de ter serviço, etc, etc. Então a primeira forma é medo. A segunda forma é ganância. O que é a ganância? Se você der, Vai receber 10 vezes mais, vai ser abençoado. Então é ganância, egoísmo. Só que muitas igrejas não estão usando mais isso hoje, porque isso não pega mais. Então tem um terceiro: autoestima. O que a autoestima diz? A autoestima diz o seguinte: nossa, Jesus fez tudo por você e você não vai fazer isso. Não é, a gente não oferta por medo e não oferta por ganância, mas quem tem um relacionamento com Deus, dizime oferta. Então, como a pessoa quer chegar em casa e se sentir, eu tenho um relacionamento com Deus, aí ela vai se provar. Aí tem oferta, ganância. O terceiro é a culpa. Ele fez tudo por você e você não faz, aí você fica culpado. O quarto foi o que eu percebi, que não usa mais culpa, medo, ganância e culpa. O quarto foi o que eu percebi, usa autoestima. E tem um quinto, pessoal, que esse aqui é obrigação burocrática. Você é membro? Então, já que você é membro, você tem uma obrigação burocrática de fazer. Nenhuma dessas é conforme o Evangelho. Nenhuma.
E eles podem mudar os meios, mas o pecado é o mesmo, o fim é o mesmo, porque o fim é arrecadar dinheiro para construir o nosso clube. Tem também o emocionalismo, que eu vejo muito falar, e já fiz também, de falar assim, não, se você ofertar, os pobres serão alimentados. Não, mas isso é o que Paulo está dizendo Só mesmo. que aí, a pessoa não oferta por amor, entendeu? Não é Ela oferta pelo quê? Não entendi. Ela oferta por amor aos pobres. não por amor aos pobres. Para se sentir melhor. Para se Não, sentir superior. isso é errado. No coração da pessoa é errado. Mas o objetivo da oferta tá certo. Porque leia aí mais uma vez. Verso 11. Não, eu acho que é o 10. É o 10? Qual que você leu aí? Distribui, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Continua. Como está escrito. Como está escrito? Distribuiu E deu. os seus bens aos necessitados. Oferta foi isso. Eita glória. Oferta é isso. Ué. O pastor pregou que se você não dizimar, pagar uma conta primeiro, já não é dízimo. Isso é preguiça. Vou nem. Eu já ouvi essa Aí você pode dizimar no outro mês, porque você... Vou nem comentar. Deixe que eles respondam aí, deixe que eles. Vamos lá, pessoal. E também tem algo que eles usam muito nesse versículo de Coríntios, porque aquele que pouco semeia, pouco também. E aquele que semeia muito, muito também ceifará. Aí o povo aplica isso ao eu. Se eu ofertar bastante, eu vou colher Mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: como ele está pedindo oferta para os pobres, ele está dizendo o seguinte: cara, tem 100 pessoas pobres. Se vocês ofertarem R$100, cara, a gente vai colher pouca coisa aqui. Não vai conseguir cuidar das pessoas. Mas se vocês ofertarem R$100 mil, nós vamos colher muito mais, que nós vamos conseguir fazer muita coisa. Ou seja, o bem que se colhe é ver a efetividade da missão. Dando certo. Exatamente, dando certo. Vamos lá? Agora, pessoal, nós falamos de todas as igrejas. Todas não, né? Essas 7 igrejas: Antioquia, Roma, Gálatas, Efésios, Filipenses, Jerusalém. Essas foi a análise do Timóteo Carrier e a de Corinto que eu acrescentei que ele não analisa no livro dele. Tá bom? Então sabe o que acontece? O reino de Deus, ele tem um propósito na história humana. O reino de Deus não é só para o céu, para o futuro. O reino de Deus tem um propósito aqui agora. E a igreja é a força que ele levantou para a realização deste propósito. Entendeu? É isso. Então, quando eu convido alguém para fazer parte de uma igreja, se eu levo essa pessoa para a igreja, mas é para se tornar, não é para unir forças. Cara, agora que você faz parte da minha igreja, nós precisamos unir forças para aumentar o clube. Nós precisamos unir forças para a manifestação do propósito de Deus na história, que é justiça, benevolência, paz, alegria. E como eu disse, todas essas áreas. Visita os depressivos, tem muito rico depressivo, precisa também do alvo da missão. Depressivos, isolados, gente com ideação suicida, adolescente se automutilando, cheio de preso aí. Aí a igreja vai dizer assim: a gente não tem condição. Não tem condição de fazer um projeto de visita gratuita para a família de preso, não tem. Não quer, não quer. Sabe? Não tem negociação com o pecado. Não fazemos. Eu disse que uma das características do amor eu não me lembro qual é o termo exato, mas nas minhas palavras eu coloquei: o amor não faz vista grossa. Não faz vista grossa com o pecado, porque todo pecado é contra o amor. Aí, vejam só. Isso aqui Isso aqui eu vou deixar para falar numa próxima aula. Não, vamos falar um pouco disso aqui mesmo. Tem um artigo que eu indico para vocês para lerem também. Se vocês quiserem eu mando. É do Joseph Ratzinger, que se chama Deus Caritas Est, que significa Deus é amor. Isso aqui é latim.
E ele diz o seguinte: teve um cara chamado Juliano, o apóstata, que quando teve um imperador que se converteu, esse imperador matou os pais do Juliano. E o Juliano odiava o evangelho, odiava Cristo, odiava a igreja. E ele cresceu e se tornou um grande poderoso. Se eu não me engano, eu tenho certeza. Ele se tornou imperador, mas eu não tenho certeza. Depois eu preciso conferir. Mas se tornou um cara muito poderoso. E ele odiava a igreja. Mas sabe o que ele dizia? Cara, mas é surpreendente como essa gente cuida dos pobres marginalizados que a gente abandona. Os pagãos se surpreendiam. E isso fez a igreja crescer absurdamente pelo constrangimento do amor, pela luz da boa obra do amor e pelo anúncio do evangelho. Aí sabe o que aconteceu? O Egito começou a terceirizar parte da sua produção para a diaconia da igreja. Porque a diaconia da igreja cuidava tanto dos problemas da cidade que o Egito pensou o seguinte: cara, a gente não precisa fazer do Estado, a gente oferta dar parte para a diaconia e a diaconia cuida. Sabe o que é isso? É o José do Egito. O que é o José do Egito? Se não Deus tirando do escravo, colocando num lugar alto para cuidar dos pobres e famintos que chegou até o Egito para comer. Lá na história da igreja, a igreja voltou a ter esse espaço no Egito por tanta obra de amor e anúncio do evangelho. O Egito dava parte da produção de trigo e a diaconia da igreja cuidava. O Calvino, na diaconia da igreja dele, tinha diaconias que cuidavam de administrações públicas de hospitais para cuidar de doente. E toda a igreja, assim, nós vamos ver tem um livro, vocês podem ver, Incomparável Cristo. Cara, a igreja iniciou hospitais, a igreja iniciou leprosários, a igreja iniciou orfanato. Por quê? Pela força que é o amor de buscar o máximo bem comum e a manifestação do reino. Aí, tem até um autor que um dia, olha só, a igreja cresceu demais e um político grande queria ser meio que se encontrar e ganhou vários tesouros, né? A igreja parece que estava cheia de tesouro, a igreja estava rica. Aí um bispo lá, que eu não me lembro o nome, mas eu posso confirmar para vocês, que eu sei onde está escrito, ele pegou tudo os tesouros da igreja, vendeu e começou a cuidar de necessitado. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou um monte de necessitado e apresentou aqui, ó, esses são os verdadeiros tesouros da igreja. Esses são os verdadeiros tesouros da igreja. Agora, eu gostaria de dizer algo para vocês sobre os riscos, 5 riscos que nós corremos muito por não entendermos isso aqui, que é o quê? A união de forças para a manifestação do máximo bem comum. 5 riscos, que ele é apresentado por um autor que eu gosto muito, chamado Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz diz o seguinte: o primeiro risco é a igreja da adoração. Ah, Luiz, você está falando que é errado adorar? Não estou dizendo isso. A igreja da adoração é o quê? É a igreja que tem como foco a sua adorar. Aí ela diz que o cara vai para o céu e volta. Os riscos da igreja da adoração. É pecado adorar? Não, estou dizendo que é o risco que levanta, a igreja que levanta a sua bandeira como a adoração. Eles focam na adoração, o seu horário está na adoração. Aí o Carlos Queiroz disse assim, aí ele vai para o céu e volta adorando. E o êxtase e tal, papapá. Ele disse que o risco dessa igreja é a alienação, que é o quê? Essa gente fica olhando para o místico, né? E se esquece das dores do mundo. O quê? Não entendi nada. Ah, tá. Se esquece das dores do mundo. A igreja da alienação. Tá? Segundo risco da igreja, deixa eu ver a ordem que eu coloquei aqui, é a igreja da comunhão. O que é a igreja da comunhão? É importante ter comunhão? Sim. Agora a igreja que coloca como a sua bandeira, né? Comunhão, é comunhão. O que ela vira? Ela vira corporativista, fechada em si mesma. Ela pode até cuidar dos seus próprios membros, mas se preocupa com eles e, o de fora tanto faz. Ela vira um clube corporativista. Ela quer construir um ambiente de alegria,
de felicidade, onde as pessoas gostam de estar, onde a pessoa se está saudade, onde a pessoa é bem acolhida e fica um lugar realmente, um ambiente legal. Às vezes a pessoa chega em depressão e é curada, e glória a Deus, a gente tem que ter um ambiente assim. O problema é que se isso se torna bandeira, vira uma igreja corporativista, um clube fechado, uma torcida do Corinthians, uma torcida do Flamengo. A comunhão vira corporativista se a gente... Os riscos corporativistas. O terceiro, que eu coloquei na ordem que o Carlos Queiroz apresenta, é a igreja da edificação, que é o quê? Se preocupa muito com o aspecto doutrinário, teologia, ensino, porém vira uma teologia vazia, discurso racional. O quê? Edificação. Vira um público de teólogos vazios, escribas profissionais. Se ela se esquece da dor do mundo, do amor, da oração, da devoção, etc. O quarto, então aqui o risco a igreja da edificação é o quê? É o discurso ou teologia vazia. A quarta é a social. Em que sentido? A igreja que quer dar marmita, quer dar comida, quer fazer isso. Se ela coloca a sua bandeira, não, vamos dar comida, ela tem um grande risco de ser uma ONG, de ela virar uma ONG. Por exemplo, eu conheço muitas igrejas que fazem um trabalho social espetacular e gigantesco, mas elas pregam um evangelho totalmente deturpado. Outra, tem o Paulo, eu me lembrei do versículo aqui agora, que eu falei na aula de lá e eu esqueci de falar aqui. Eu vou falar antes que eu esqueça. Procure no ChatGPT quando Paulo diz assim: compartilhar bens materiais e espirituais. Nós lemos esse versículo hoje aqui? Pesquise aí no ChatGPT, acho que está em Romanos 15. Então, você está procurando aí, ó, ChatGPT? Procure aí, Thaís e Daniela. Então, o social é quando ela vira uma ONG. E o quinto... 9 do 11 ao 15. Leia então, 9 do 11 ao 15. 1 Coríntios? É. Você quer Romanos? 9 do 1 ao 15, é isso aqui? Do 11 ao 15. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de receber sustento da parte de vocês. Não é esse daqui não. É quando Paulo diz uma igreja... Quando Paulo diz o seguinte: uma igreja conseguiu enviar missionário e pregar o evangelho, e Paulo disse o seguinte: se eles compartilhou com vocês os bens espirituais, quanto mais vocês devem compartilhar com eles os bens materiais. Mas foi o que perguntou. Né? Não, isso daí é outro ponto. Você está falando de salário de obreiro. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos coisas materiais? Mas, então, eu acho que é Romanos 15. Mas, enfim, talvez seja esse aqui, eu estou me confundindo. Se esse aqui não fala de salário do obreiro, é a respeito da igreja. Mas eu acredito que é em Romanos, tá bom? Mas, enfim, assim, daqui a pouco nós vemos esse versículo. E o quinto risco é a igreja da evangelização. Qual que é a igreja da evangelização? Ela vai, sai pelas ruas, etc., mas ela vira um discurso proselitista que é para informacional. Tipo assim, proselitismo, tá aqui, ó, você evangelizar, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar nisso. Então são os riscos dessas igrejas. Por quê? Porque elas estão vendo apenas bens isolados. Porque a igreja, que é a eclésia, ela busca a manifestação do máximo bem. Então a igreja de Jesus Cristo, ela vai conseguir ser perfeita? Não. Mas ela deve lutar com todas as suas forças por todos estes. Se ela conscientemente diz o seguinte: não, a gente é do social. Esse negócio de ensinar é secundário, mais pra frente. Ela está em pecado. Porque ela está deixando de lutar pelo máximo bem comum. Deve haver todos esses 5 pontos. Por quê? Pela manifestação do máximo bem comum. Em todo. Aí alguém diz assim: não tem lugar perfeito. Realmente não tem lugar perfeito. Agora, em nome disso, porque não tem casamento perfeito, vão aceitar que o cara bateu na mulher? O cara bateu na mulher. A mulher disse assim: não quero mais você. Aí o cara fala assim: meu amor, mas não tem casamento perfeito. Isso não tem a ver com defeitos. Isso tem a ver com algo que descaracterizou a legitimidade dessa união. Não lutar com todas as forças que se tem disponíveis por esses aspectos aqui, descaracteriza o ambiente como eclésia. Está descaracterizado.
Porque uma coisa é ter a falha, outra coisa é não ter no coração o propósito e lutar para melhorar isso. Ah, não, a gente está melhorando aos poucos. Está colocando todas as forças que você tem. Aí, não, é um pouquinho. Ah, está em pecado. E a gente tem que ser com esse discurso assim, pecado. E no quinto, na época de confessão, qual que é O risco? O risco é o que eu falei que é um proselitismo, a palavra que eu coloquei. Proselitismo informacional, que é o quê? É você dar um conjunto de coisas para a pessoa acreditar. Então é um risco de ser praticamente uma doutrinação intelectual. Entendeu? Você vai, acredita nisso, pronto, evangelizei. Acredita que Jesus morreu e ressuscitou, fala as palavras mágicas. Senhor, escreve meu nome da vida, pronto, evangelizei. Não há um discipulado, não há acompanhamento, não há levar o indivíduo para adoração, não há comunhão, não há edificação, não há luta social com todas as forças para cuidar de preso, para cuidar de missionário, para cuidar de faminto. Não há também depois se tornar um guerreiro para evangelizar outras pessoas. Não tem. Então, quando a gente acolhe um indivíduo, é para transformar esse indivíduo num guerreiro, para participar de uma luta que nós, como igreja, já estamos. Você tem uma dica de como que organiza tudo isso assim, tem uma... É só querer. É um negócio tão simples. Coletivo, na prática, de que você vê que um não entende, outro não entende. Como é que a gente faz para ter ser ser contagiante mesmo? Mas em que sentido você está dizendo? Por exemplo, se você vai abrir uma igreja ou se você está numa igreja que já... numa igreja que você já está. Porque, assim, a gente Difícil. não consegue. É difícil você ver hoje uma igreja que tenha tudo isso. Então é difícil mesmo. Eu conheço. Está focado em um só ou dois. Isso, eu conheço igrejas. Eu conheço igrejas. Mas infelizmente são poucas. Por que infelizmente são poucas? Eu vou explicar o porquê. Mas isso é numa próxima aula. Mas eu só vou dar um resumo. A eclésia, vamos lá. A eclésia, ela nasce por si mesmo ou ela nasce para resolver o problema do outro? Então, como o princípio da eclésia é o outro, essa organização coletiva, ela nunca se prioriza. Então, quem segue esses princípios da eclésia são igrejas que não vai ficar juntando dinheiro do banco. São igrejas que não vão se preocupar muito com eventos e pagar a gente cara para vir. São igrejas que não dá tanto poder que os líderes querem. Então, por isso, é mais fácil, Geise, eu estar aqui na minha igreja, ser pastor, e falar para você, não, você tem que ter comunhão aqui, você tem que dar o seu dinheiro aqui, e vir uma vez por mês aqui, e o mais importante é a gente fazer o que a gente está falando aqui, que é só falar. Alguma coisa a gente faz, dá para o Estado, e se você não dá aqui, você está roubando o dinheiro de Deus, aí vem o dinheiro, fica mais... Eu não tenho tanta seriedade de administrar esse dinheiro, porque como é para Deus, eu vou se ver com Deus, eu faço praticamente o que eu quero com o dinheiro, não tem prestação de contas, e então fica mais fácil. Fica mais fácil para Edir Macedo. Se o povo soubesse disso daqui, o povo ia ofertar para Edir Macedo? Não, eu achei bem interessante algo que eu ouvi, porque ele falou do pastor, né, da igreja que eu tô, ele falou, ora, mas você tá sentindo seu coração de ofertar na vida do irmão, tira do dízimo e oferta, você não tem mais. Olha aí, eita, isso é bom, hein? Ele falou, não manda o dízimo inteiro pra igreja, manda direto por mão. São poucos pastores que eu já vi. Eu já vi falar isso. Aí olha só uma coisa que eu vi em alguns lugares. Pastor, eu tenho tanto. Eu ajudo o irmão ou eu dou para a igreja? Aí a pessoa diz o seguinte: não, dá para a igreja e a gente vai ajudar o irmão. Eu falei, por quê? Tem que ter pedágio? Por que tem que passar pelo... Aí tem igrejas que fazem... O Edir Macedo, pessoal, o Edir Macedo, eles têm um projeto social que eles gastam milhões. Vamos supor que eles gastam 10 milhões por mês. 10 é muito dinheiro. Então eles apresentam, olha só o que nós fazemos. Mas sabe quanto que eles arrecadam, pessoal? Suponhamos, é um exemplo. O cara arrecada 10 bilhões. Ele não está usando nem 1%. E olha o que eu estou fazendo. Então, tá cheio de lugar que às vezes, vamos supor, financeiramente falando, porque a obra de Cristo não é só financeira, mas é também financeira. É um lugar que às vezes arrecada, sei lá, 10 mil, uma igreja às vezes pequena,
Aí você vai perguntar, o que vocês estão fazendo com isso daí? Ah, não, a gente faz obra social. Não, eu quero a prestação de conta. Ah, não, R$300. Então, quando o seu dízimo vai para lá, é como se de todo o seu dízimo que você manda, isso aqui é 3% vai para a obra de verdade. 3%. Então, se você manda 100 de dízimo, 97 está indo para o bolso do líder, 3 está indo para 97 está indo para o bolso do líder para a estrutura, 3 está indo para o corpo daquele... para o estômago daquele que precisa de fome. Agora vamos lá. Ah, não, Luiz. Quê? Você falou precisa de fome. Não, tá repreendido. Eu já falei muito nessas 3 aulas, que tem 3 turmas, eu já estou gaguejando. Mas vamos lá. Agora suponhamos, Luiz, mas lá na minha igreja tem a gente arrecada 10 mil e 6 mil é de salário de pastor. Tem problema, Luiz? Minha opinião. Depende. Depende. O seu pastor está lutando com todas as forças, porque ele está integral, para lutar por aqueles que Deus luta? Não. Praticamente o serviço dele é visita alguém de vez em quando, vai em reunião 2 vezes por semana. Então tá errado. Tá errado. Agora, se o seu pastor, que está ganhando 6 mil reais, você está dando um salário digno para ele, muito bom. Ele não escolheu viver com o dinheiro de Deus? Então é assim. Está lutando constantemente pela luta do bem comum, está lutando constantemente com todas as forças que tem para convocar a igreja, devemos fazer, estamos em pecado se não fazemos? Não, então está errado, virou clube. Entendeu? Então a questão não é se o gasto se paga um salário bom para o pastor ou não, não é se está pagando o aluguel da estrutura ou não, a questão é para o que tudo isso está servindo. Ah, Luiz, então qual que é o limite de pagar um salário para o pastor? Porque eu conheço um pastor que ganha 450 mil por mês. Qual que é o limite? Eu não consigo traçar um limite exato, porque cada realidade é uma realidade. Mas o que sabemos é o salário e o pagamento de alguém que escolheu viver do ministério, porque ele não precisava ter sido pregador itinerante. Ele poderia ter aberto a empresa, tudo. Quis viver da obra de Deus? Então é o seguinte, o que você deve receber é o que você precisa para a efetividade da sua missão. Só para concluir, um exemplo. Se você tivesse um carro para missão, seria mais efetivo? Qual seria mais efetivo? Você ter um carro ruim que só dá problema ou um carro bom que te dá tranquilidade de você ir fazendo? Carro bom. Então não tem problema o pastor ter um carro bom. Não tem a diferença. Do quê? Ter um carro bom não é ter um carro do ano. Depende, por exemplo, pode ser um carro do ano? Pode ser. Agora, por exemplo, um carro do luxo que o maior dos gastos deles é conceito de marca. A igreja pode ter um ônibus que é extremamente caríssimo e às vezes bom. Pode. Do ano, para ele não ficar dando problema? Pode. Para quê? Vai usar o que o ônibus? Vamos buscar isso, vamos fazer... Não. Pode ter uma caminhonete. Agora, exatamente. Agora Camaro. Bolsa da Louis Vuitton. Relógio caro. Mas como que as pessoas vão ver a pastora da igreja se é uma bolsa da Louis Vuitton? Olha o que ele falou. Vão pensar da nossa igreja. Olha só o que ele falou. Ele falou brincando, pessoal, mas é um argumento que alguns teólogos dão. Que veja só, que quando Cristo honra a igreja, dá crescimento para a igreja, e o seu líder agora tem um relógio de 200 mil reais, quando ele chega diante de um pagão, o pagão é capaz de perceber a grandeza de Cristo diante do que Deus concedeu para a igreja. Eu já ouvi que para evangelizar os ricos, você tem que ser rico e estar no pagão. Sabe como é que Jesus evangeliza o rico? Sabe como é que Jesus evangelizou o rico? Sendo rico, se fazendo pobre. Então a grandeza que Jesus comunica não é essa grandeza desses pastores, é a grandeza do que? Da pequenez, de se diminuir. O que você ia perguntar, Thaís? Você estava falando, tá? O pastor, ele é digno dos seus salários, no caso, ele aplica todas as forças dele para poder servir as pessoas, né? Eu tinha até perguntado lá na conversa do equilíbrio, né, entre aqueles que eram chamados para mais estudo, mais oração, enfim. Mas então, e aquele pastor que é chamado para isso?
Para o quê? Por exemplo, ele foi chamado mais para a comunhão do que em si para a obra social. Então ele deve falar? Vamos lá. Eita, boa. Vamos lá. Isso aconteceu em qual igreja? Isso aconteceu em qual igreja? Na Igreja de Atos dos Apóstolos. Eu estou falando que todas essas características devem estar em um indivíduo ou em uma igreja? Ponto final. Resolvido. Cada pessoas. Exatamente. Tem um pastor que Exato. Tem um pastor que para servir, ele vai se dedicar mais ao estudo. Tem um pastor que para servir vai se dedicar mais à visitação. Tem um pastor que para servir vai ficar internado numa comunidade terapêutica. Tem um pastor que para servir vai ficar orando 6 horas por dia só para o clamor que o Espírito Santo venha. Então essas características são intrínsecas não do indivíduo só. E glória a Deus que não seja, sabe por quê? Para a gente não achar que a obra de Deus a gente faz sozinho. Todas essas características são intrínsecas de uma igreja. Então tem um monte de pastor que usa esse argumento dele. Ah, você está dizendo que eu estou querendo fazer sozinho? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da igreja. Você